juntamente com meu professor orientador João Vitor Nicolini, ambos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, elaboramos o trabalho chamado Aplicação de Surfactantes Naturais na Recuperação Avançada do Petróleo. Sabe-se que o petróleo é uma das fontes energéticas mais importantes de todo o mundo, de modo que, nos últimos 10 anos, a sua produção exibe um comportamento contínuo de aumento e, segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, desde o final do ano de 2020, essa produção nacional continuará uma tendência de crescimento. Devido à sua elevada relevância no âmbito econômico e no âmbito energético, diversos estudos são feitos desde a primeira metade do século XX com relação à recuperação de petróleo. Os processos de recuperação de petróleo são divididos em 3 grandes áreas, sendo a primeira delas a recuperação primária, em que se utiliza a energia do próprio reservatório como fonte. Dessa maneira, essa recuperação é caracterizada como um baixo percentual de recuperação do petróleo. Ela não é eficiente, cerca de no máximo 15% de recuperação. Além da recuperação primária, nós temos a recuperação secundária, em que se utiliza fluidos do próprio reservatório e água, e também é uma recuperação caracterizada pela baixa recuperação de óleo retido, de maneira que a união da recuperação primária com a secundária soma no máximo 40 a 45% de recuperação de óleo. Dessa maneira, como a união dos recursos da recuperação primária e secundária não vem sendo suficiente para a demanda energética atual, estudos são feitos com relação à recuperação avançada do petróleo, em que se utiliza diversas tecnologias a fim de maximizar esses métodos conhecidos utilizados na recuperação avançada. Os métodos mais utilizados são os métodos químicos, e dentre essa classe dos métodos químicos, os que utilizam surfactantes vêm sendo largamente utilizados ultimamente. E por que então recorrer aos métodos de recuperação avançada de petróleo? Porque dentro do reservatório de petróleo, as rochas são naturalmente molhadas a óleo, o que significa que o petróleo dentro do reservatório está fortemente aderido e fortemente incrustados nas superfícies e nos poros das rochas reservatório, fazendo com que a sua extração seja dificultada. Por essa razão, o principal motivo de se recorrer à recuperação avançada de petróleo é transformar esse sistema dentro do reservatório molhável à água. Dessa forma, o petróleo será fracamente aderido às rochas e mais facilmente varrido, e como consequência, toda essa alteração das variáveis dentro do reservatório irá aumentar significativamente o percentual de recuperação de petróleo, de modo que essas alterações das variáveis dentro do reservatório serão possíveis com a utilização dos surfactantes. E o que são surfactantes? Surfactantes são moléculas anfifílicas, ou seja, possuem em sua estrutura uma parte polar e uma parte polar, de maneira que a parte polar pode ser caracterizada como iônica ou não iônica. Dessa forma, caso ela seja iônica, ele poderá ser um surfactante aniônico, catiônico ou então um surfactante onfótero. Além disso, os surfactantes podem ser separados em 2 grandes grupos, sendo os sintéticos e os naturais. Dessa forma, os surfactantes sintéticos já amplamente utilizados no mercado e no processo de recuperação avançada de petróleo, eles são de fontes petrolíferas, possuem um custo geralmente mais elevado, são tóxicos e são não biodegradáveis. Em contrapartida, os surfactantes naturais são oriundos de fonte natural, são economicamente viáveis porque geralmente possuem um custo menos elevado que os sintéticos, são atóxicos e biodegradáveis e são eco-friendly, ou seja, não nocivos ao meio ambiente. Ainda acerca de surfactantes naturais, eles podem ser caracterizados conforme sua fonte, de maneira que eles podem ser ou de fonte natural ou de fonte vegetal. Caso a fonte seja natural, eles são oriundos de resíduos de óleos e gorduras, mas a forma mais comum de ser encontrado os surfactantes naturais são de fontes vegetais, de maneira que esses surfactantes são oriundos de resíduos de óleos vegetais e de extratos vegetais. E aqui nós temos alguns exemplos, como o extrato de folha de amoreira, extrato de óleo de coco, extrato de jujuba de Cristo e extrato de glicerina bruta. Embora sejam de fontes naturais, os surfactantes naturais, assim como os sintéticos, exibem características semelhantes, como por exemplo a característica de concentração micelar crítica. A concentração micelar crítica é a concentração em que o surfactante apresenta o seu melhor desempenho. O que acontece nessa concentração? Nessa figura aqui à esquerda, nós temos a formação de micelas na concentração crítica, ou seja,
Como os surfactantes são moléculas anfifídicas, eles tendem a formar sistemas auto-orgânicos. Devido a essa característica, os surfactantes irão tender a se alojar nas interfaces entre fluidos immiscíveis e de polaridades distintas. Além disso, os surfactantes naturais possuem uma CMC, ou seja, uma concentração micelar crítica inferior aos dos surfactantes sintéticos. Por essa razão, será requerida uma menor quantidade de surfactante e, por consequência, o custo será. Assim, de acordo com a tabela direita, elaborada a partir de levantamento de alguns resultados da literatura, podemos comparar a CMC em peso de surfactantes naturais com surfactantes sintéticos e vemos que há uma grande semelhança em muitos dos exemplos citados. Como dito anteriormente, com relação às propriedades de auto-organização que os surfactantes possuem e também diretamente relacionado com a concentração micelar crítica, há o conceito de tensão interfacial, que é quando um surfactante encontra dois fluidos immiscíveis, como o óleo bruto e a água, e suas moléculas irão se posicionar na sua interface. Dessa maneira, haverá a diminuição da energia livre do sistema e, portanto, o processo de redução da tensão interfacial é termodinamicamente favorável, uma vez que, como os surfactantes possuem essa característica de serem auto-organizados devido à sua característica anfifídica, eles irão se posicionar na interface entre duas fases de polaridades distintas. Dessa forma, essa interação facilitada vai fazer com que a energia livre do sistema seja diminuída e assim favorecendo um equilíbrio de emulsificação. Nós falaremos nada com as características que os surfactantes possuem de formarem sistemas auto-organizados. Nós temos a propriedade de alteração da molebilidade, que está diretamente relacionada com a tensão interfacial. Como dito anteriormente, a superfície das rochas reservatórias são naturalmente molhadas a óleo, o que significa que o óleo, ou seja, o petróleo, está muito fortemente aderido à sua superfície. Dessa forma, o conceito da alteração da molhabilidade faz com que o óleo deixe de estar tão fortemente incrustado nas superfícies e nos poros dessas rochas reservatório, fazendo com que no momento em que o fluido de varredura passe por entre os poros e por entre os vãos, o óleo seja mais facilmente retirado e extraído. Além disso, a alteração da molhabilidade também pode ser viabilizada através do mecanismo de interação propriamente dita entre a superfície da rocha e os surfactantes em questão, de maneira em que a superfície da rocha poderá apresentar características polares devido à parte polar do surfactante. Dessa forma, se a superfície da rocha agora apresenta características polares, ela não vai ter grandes interações com o petróleo, por ser um fluido apolar. Esse segundo mecanismo descrito entre a interação do surfactante com a superfície da rocha propriamente dita tem relação com a adsorção dos surfactantes. Esse processo de adsorção é controlado pelo pH, pela temperatura, pelo tipo de surfactante utilizado e a sua respectiva concentração, além das características morfológicas e mineralógicas da própria rocha reservatória, dos tipos de eletrólitos presentes no meio e a sua respectiva força iônica, dentre outras características. Os mecanismos de adsorção acontecem devido à interação eletrostática, interação de Van der Waals e interações hidrofóbicas que podem surgir entre o surfactante e a superfície sólida da rocha reservatória. Embora o processo de adsorção seja extremamente importante para a alteração da molhabilidade da rocha reservatório, esse processo não pode ocorrer em demasia, uma vez que pode comprometer a eficiência do surfactante. Dessa maneira, em síntese, o uso de surfactantes naturais na recuperação avançada de petróleo tem como objetivo gerar o processo de emulsificação, em que o petróleo e o fluido de recuperação vão formar uma emulsão estável, de maneira a maximizar a varredura e o deslocamento do óleo remanescente e, por consequência, otimizar o processo da recuperação. Dessa maneira, concluindo a apresentação, foi mostrado que, dentre os métodos de recuperação avançada de petróleo, os que utilizam os surfactantes exibem uma elevada capacidade de alteração das condições naturais do reservatório, além de possuírem diversas vantagens como serem atóxicos, eco-friendly e de baixo custo, e além disso, eles possuem eficácia comprovada com relação à alteração da molhabilidade e da tensão interfacial. Dessa maneira, os surfactantes naturais são excelentes substitutos no processo de recuperação avançada do petróleo. Muito obrigada pela atenção.